Boa tarde, gente. Desculpem, eu estava precisando de estar segura de que vocês estão me ouvindo, porque deu a tecnologia, quando a gente mais precisa dela, ela acaba não funcionando. Peço perdão pelo problema, né? Então, deixa eu começar agora, me acalmar. Tudo bem com vocês? Então, eu vou colocar no modo de apresentação. Mais um minutinho, gente. Um pouquinho mais de paciência. Bom, vai assim. Vocês sabem meu nome, Lucila Labac. Eu sou física, sou professora da Unicamp, aposentada, mas continuo trabalhando na pós-graduação. Estou muito feliz de estar participando desse projeto, ter uma oportunidade excelente que nos foi oferecida pelo professor Luiz, o grupo que já tinha se formado do projeto Campo Sustentável, e incorporar a etiquetagem. Estou com uma equipe muito boa, praticamente todos orientados ou ex-orientados meus, fora a interação muito boa com a equipe do professor Luiz. Quero agradecer a todos eles e agradecer também a professora Roberta, da UFMG, que ela é a minha palestrante preferida, e se dispôs muito gentilmente a participar desse nosso evento. Então, eu vou falar sobre conforto térmico. Deixa eu ver se eu não me atrapalho mais aqui na apresentação. Por que eu escolhi o tema conforto térmico? É a etiquetagem. Então, as pessoas falam, mas etiquetagem é a eficiência energética, como é que o edifício se comporta do ponto de vista da eficiência energética, e consumo de energia, ar-condicionado, iluminação e tal, mas tudo isso, principalmente o ar-condicionado, é pensando nas pessoas que vão ocupar esses ambientes, né? Então, o ar-condicionado, a gente sempre pensa, vamos colocar aparelho de ar-condicionado para melhorar o ambiente térmico. Está muito frio ou está muito frio, a gente não liga, a não ser que seja o ar-condicionado que tem aquecedor, em geral não é o caso na nossa região aqui. Então, a gente pensa mais no ar-condicionado para refrigeração. Agora, então, significa que a gente está pensando no conforto térmico das pessoas se sentirem bem, não sentirem nem muito calor, nem muito frio. Quando a gente pensa em conforto térmico, a gente pensa nisso, né? Agora, a questão é bem mais complexa do que parece. Aqui a gente tem três figurinhas, né, três ilustrações, que essa aqui mostra, da esquerda, as duas senhoras embaixo da árvore, mostra com certeza que as pessoas, aparentemente, se sentem confortáveis, batendo maior papo na sombra e tal. Aqui a gente tem uma pessoa que está procurando um conforto. Abriu a janela para ver se vem uma ventilaçãozinha e para melhorar, para se sentir melhor. E aqui a terceira pessoa, da direita, está, obviamente, se sentindo completamente desconfortável, né? Então, como eu falei na sequência, é o ar-condicionado e as pessoas procurando um ambiente onde elas se sintam confortáveis, no sentido de nem muito quente, nem muito frio, nem muito vento, nem pouco vento, quando for necessário e tal. Agora, quando a gente tem um ar-condicionado, como é que a gente
regula esse ar-condicionado, como as pessoas se sentem nesse ar-condicionado. O ar-condicionado pode resolver, pelas duas figuras que a gente tem aqui, essa aqui do canto direito, em cima, obviamente não está confortável. Agora, a do canto à esquerda embaixo está confortável. É o mesmo aparelho de ar-condicionado, é a mesma disposição de móveis, o mesmo ambiente. Com um ar-condicionado, a pessoa se sente confortável, com o outro, não. Então, aí vem essas perguntas que eu coloquei aqui. Resolve? Sempre resolve? Às vezes resolve? Nunca resolve? A minha resposta para isso seria às vezes, mas vamos continuar, né? Depende muito de vários fatores. Né? Então, o conforto térmico. A gente falou, a gente sempre pensa na temperatura. A primeira coisa que vem quando se fala em ambiente térmico é a temperatura. Então, eu moro numa região onde as temperaturas chegam a 37 graus, então eu moro numa região quente. Ou eu moro numa região onde as temperaturas no inverno chegam a 5 graus, eu moro numa região fria. É o primeiro parâmetro que vem, é a temperatura. Então, como é que a gente vai mensurar o conforto térmico? Medindo a temperatura? É suficiente? Porque a gente pode ter dois ambientes à mesma temperatura, e o movimento do ar pode fazer uma grande diferença. E a gente viu aquela pessoa lá com o ventilador, procurando uma ventilação, abrindo a janela para ventilar, né? Então, o movimento do ar pode colaborar com o conforto se o ambiente está quente, e pode colaborar para o desconforto se o ambiente está frio, aí vem aquele vento mais gelado ainda, é uma sensação de desconforto por frio complicado. Se o ar for muito seco ou muito úmido, faz diferença? Faz, é óbvio. Quando você está num ambiente muito úmido, aquele suor colado na pele, a gente não se sente confortável, né? Pode até a temperatura nem estar tão elevada assim. Se a pessoa está muito abrigada, eu não sei como é que eu coloco aqui. Vocês estão vendo bem os slides? Porque para mim não está com modo de apresentação. Bom, sim, tá bom. O que eu vi? Estamos vendo bem. Nada como um chat para a gente se comunicar, né? Eu me atrapalhei toda com esse sistema aqui, mas faz parte, né? Então, onde eu passei? Na pessoa muito abrigada. Se a pessoa está muito abrigada num dia quente, não vai se sentir confortável. Por outro lado, se ela está pouco abrigada num dia frio, aquele ventinho gelado e a roupa não é boa para... Então, a roupa faz uma diferença, né? Atividade, a pessoa está caminhando, está se movimentando, está fazendo uma atividade, lixando uma mesa, por exemplo, ou digitando furiosamente no computador. O tipo de atividade que a pessoa está fazendo também vai influir na sensação de conforto térmico, né? E se ela está perto de uma fonte radiante? A fonte radiante é, por exemplo, um forno, uma parede aquecida pelo sol, um vidro, desses vidros absorventes, que refletem bastante, que se aquecem, então eles irradiam a radiação eletromagnética. Então, eu listei 6 situações aqui. E dessas 6 situações, a gente tira os fatores que influenciam no conforto. Primeiro, a temperatura do ar. Depois, o movimento do ar, que a gente mensura através da velocidade do ar. A umidade do ar. A roupa que a pessoa está vestindo. Então, essa roupa exerce uma resistência térmica para a passagem de calor da pele para o ambiente externo e ao contrário, né, do ambiente externo para dentro.
E e aí a atividade que a pessoa está exercendo, se ela está parada, sentada, quieta, ou se ela está em pé, ou se ela está se movimentando, e se ela está perto de uma... Então, seria a atividade, a taxa metabólica correspondente à atividade. E se ela está perto de uma fonte radiante, então seria um parâmetro que a gente chama de temperatura radiante, que é medida em graus Celsius, ou Kelvin também, como a temperatura normal, mas ela está levando em conta os efeitos da radiação. Tá? Então, deixa eu ver, eu estou no... Então, a questão da atividade. O ser humano, as pessoas são seres, animais de sangue quente, elas têm a temperatura do organismo é mantida constante, em torno de um intervalo estreito, assim, em torno de 37 graus. Então, independente da temperatura ambiente, né? Então, a temperatura corporal interna é mantida constante. E para esse corpo humano se manter a temperatura constante, ele tem que produzir uma certa energia. Essa energia vem do combustível. O ser humano a gente pode pensar, fazer uma analogia com uma máquina térmica. O ser humano é uma máquina térmica, só que é uma máquina térmica pouco eficiente. Então, ela o rendimento é baixo, o rendimento é em torno de 20%, e então a pessoa precisa eliminar os 80% da energia que vem da alimentação. O combustível dessa máquina térmica é o alimento, né? Então, essa energia tem que ser perdida para o ambiente externo, a energia do metabolismo, então é um dos mecanismos que influenciam nas trocas térmicas entre a pessoa e o ambiente. Nesse caso, é uma perda de calor sempre, tá? Então, para o organismo se manter essa temperatura 37 graus, ele aciona o sistema termorregulador. Quando está muito calor, a pessoa sua, fica ofegante. Então, são mecanismos, reações do organismo para perder esse calor em excesso. Se está muito frio, é o tremor, os queixos batendo, então também é um trabalho, é uma reação do sistema termorregulador. Então, com isso aí, o tremor ajuda a manter a energia, e a sudação ajuda a perder a energia para o ambiente. Então, a gente tem esse parâmetro que é a taxa metabólica, é o calor cedido pelo organismo por área unitária de pele. Então, o calor que o organismo precisa dissipar. Foi-se definida uma unidade para esse parâmetro, que se chama MET, de metabolismo, está mais ou menos evidente, né? E depende da atividade desenvolvida e da área superficial do corpo, tá? Então, um MET, que é a unidade padrão, é a pessoa sentada quieta, 100 watts para uma área superficial de 1,70 m, 1,7 metros quadrados, tá? Então, aqui a gente já tem um parâmetro daqueles 6 que eu falei para vocês que a gente... Estou precisando subir aqui. Tá. Aqui tem alguns exemplos de atividades taxa metabólica. A pessoa sentada, que foi adotada como atividade padrão, é um MET. A pessoa em pé, tranquila, lendo lá, trabalhando, não está fazendo nenhuma atividade diária, mas só o fato dela estar em pé, ela já precisa de uma energia, então está 1,4 metros. Caminhando tranquilamente 2 metros e
Eu tinha dado o exemplo de encerrar alguma coisa, nem lembrava que tinha aqui. Dá 4 MET, né? É uma atividade 4 vezes mais, despende mais, 4 vezes mais energia que a da pessoa sentada quieta. Um momento, gente, eu estou meio perdida aqui. O segundo parâmetro, que é o parâmetro da pessoa também, a influência da roupa. A roupa exerce uma barreira para as trocas térmicas entre o corpo, a pele, né, a superfície do corpo e o ambiente. E essas trocas ocorrem por convecção e evaporação do suor. Então, quanto maior a resistência térmica da roupa, menor calor é trocado com o meio, menos calor é trocado com o meio. Então, vai ser um fator, uma alta resistência térmica da roupa vai ser um fator para a pessoa se sentir mais, com maior calor. Essa resistência depende do tecido, da fibra, do ajuste ao corpo, e foi definida uma unidade para ela, que é o chamado CLO, meio óbvio que vem do inglês clothing, né? E tem esse valor aqui, 0,155 metros quadrados, graus Celsius por watt. É uma unidade inversa da unidade de resistência, de transmitância, que seria watt por metro quadrado, graus Celsius. Tá? Peraí, eu pulei uma aqui. Então, aqui a gente tem uns exemplos típico do meu vestimenta de calor, que dá 0,38, perto de 0,4 clô, e é uma roupa mais de frio mesmo, né? Não é o frio inverno muito rigoroso, mas para o nosso inverno, São Paulo, por exemplo, serve essa roupa, um suéter, uma jaqueta, calça comprida, que dá 0,9. A roupa padrão, que é uma pessoa vestida com terno, gravata, camisa, colete e tal, foi estabelecida como 1 clô, tá? Então, com isso eu estabeleci os 2 parâmetros da pessoa, que são a resistência térmica da roupa e a atividade desenvolvida. Agora, fora isso, a pessoa está trocando calor constantemente com o ambiente em torno, e essas trocas de calor vão depender dos fatores, temperatura, umidade, velocidade do ar e a temperatura radiante, né? Então, essas trocas com as superfícies circundantes ocorrem por radiação, por ondas eletromagnéticas, e aí a gente define esse parâmetro temperatura radiante. Depois a Beth vai mostrar para vocês como que se determina a temperatura radiante, o que é equipamento que se mede e tudo, né? Com o ar ambiente, trocas por convecção. A gente sabe da física do 2º grau, do ensino médio, que as trocas de calor ocorrem por convecção, convecção e radiação. Então, a convecção é quando eu tenho movimento de uma substância, e nesse movimento, a substância está indo de um lugar onde ela está mais aquecida para o lugar que ela está menos aquecida, ela leva calor. O ar mais denso tende a descer, o ar menos denso tende a subir, então, nessas trocas por convecção, nessas trocas acaba ocorrendo a troca de calor também. Então, a convecção, o ar que está em contato com a pele está mais aquecida, está a 37 graus, então ela se aquece e esse ar tende a subir. Também um processo que é muito eficiente é a evaporação do suor. A sudação é um dos mecanismos que o corpo humano, de termorregulação do organismo. A pessoa sua quando está muito quente, o suor tende a evaporar, e nesse processo de evaporação ele retira calor do corpo humano. Aí é
um processo onde o calor envolvido é o calor latente, onde a gente tem mudança de fase, tá? O líquido se transforma em vapor e, com isso, retira calor. Depende da temperatura e da umidade do ar. Um ambiente muito úmido, a pessoa não consegue evaporar o suor. Então, a pessoa se sente desconfortável, né? Então, a gente já viu todos os processos de trocas de calor, ganhos, perdas, e que o organismo tem que estar em equilíbrio, a energia do metabolismo tem que se manter naquele valor mais ou menos constante e adequado. Então, para isso acontecer, tem que haver um equilíbrio das trocas de calor entre o calor recebido e o calor perdido. Então, a pessoa perde calor pela evaporação do suor, por exemplo, ganha calor por radiação ou por radiação solar, também é uma maneira de se ganhar calor. Então, mas tem que haver esse equilíbrio entre os ganhos e as perdas. Então, com tudo isso que eu falei até aqui, a gente viu que são 6 parâmetros que, no seu conjunto, definem um ambiente térmico. Eu tenho 4 parâmetros que são do ambiente: a umidade, a velocidade do ar, a temperatura radiante, a temperatura do ar e a temperatura radiante, e 2 parâmetros que a gente chama de parâmetros do indivíduo: a atividade, a vestimenta, a resistência térmica da vestimenta e a atividade que a pessoa está desenvolvendo, tá? Então, para a gente pensar no conforto, a gente precisa pensar numa combinação. Eu subi muito aqui. Numa combinação desses 6 parâmetros que possibilitem um ambiente, digamos, agradável, para as pessoas se sentirem bem nesse ambiente. Então, foi definido o conforto térmico como? A definição está em todas as normas sobre o conforto térmico, acho que pelo menos quase todas, as que eu conheço todas, aquele estado da mente que expressa satisfação com o ambiente térmico. Então, vejam como é uma definição, vamos dizer, subjetiva. O estado da mente que expressa satisfação com o ambiente térmico. Não é uma equação, não é uma definição assim, bem isso, mais isso, pão, queijo, queijo. É uma definição que expressa o estado da mente que expressa satisfação com o ambiente térmico. Então, em geral, a pessoa só vai expressar satisfação no ambiente térmico quando ela tiver um equilíbrio das trocas de calor entre as perdas e os ganhos de calor, tá? Mas isso não é uma condição suficiente, é uma condição necessária, mas ela será que ela está em equilíbrio sem o acionamento do sistema termorregulador, aí está bem. Agora, se ela tem que acionar o sistema termorregulador, ela chega no equilíbrio, mas ela não pode não estar se sentindo confortável, tá? O estado da mente não vai expressar satisfação com o ambiente térmico. Então, eu vou falar rapidamente sobre as duas vertentes que são mais utilizadas muito universalmente nos estudos de conforto. Existem muitos modelos, desde a década de 30, 40, 50, para quantificar o conforto térmico, né? Mas esses dois são 2 pesquisadores, assim, de altíssimo gabarito. O daqui da esquerda, o professor Michael Humphreys, de um instituto lá em Oxford, na Inglaterra. E esse aqui à direita é o professor Ole Fanger, já falecido, é um dinamarquês, que trabalhou na Dinamarca e da Inglaterra, e nos Estados Unidos.
O Fanger propôs um modelo chamado modelo preditivo. E o Michael Humphreys, propôs um modelo chamado adaptativo. Como a própria palavra diz, o modelo está implícito aí uma certa adaptação das pessoas ao ambiente, tá? Então, quais foram, assim, muito resumidamente, as abordagens que eles adotaram nas pesquisas para chegarem nesses dois métodos de avaliação, né? O Fanger realizou experimentos em câmaras climatizadas, ambientes totalmente controlados. As pessoas, essas experiências têm que ser realizadas com pessoas, claro, porque as pessoas vão dizer se estão se sentindo confortáveis ou não, se estão com frio, se estão com calor, né? Então, são os sujeitos do experimento. Ele fez com estudantes universitários, então, uma população homogênea, saudável, idade jovens, entre 18 e 23, 24 anos, por aí, Dinamarca, Estados Unidos, países desenvolvidos, né? E os ambientes eram controlados. O próprio experimentador mudava um pouco o ambiente, aí a temperatura, aí as pessoas ficavam um tempo até chegar ao equilíbrio, aí elas respondiam um questionário, como é que estavam se sentindo. Já vou falar como é que é esse questionário. O Humphreys, supondo que as pessoas se adaptam aos ambientes, ele realizou experimentos em campo, ele tinha muitos alunos de várias partes do mundo, então ele fez experimentos na Índia, na China, no Japão, na África, na América Latina e na Europa. Então, o experimento era feito com a própria população que ocupava os ambientes, ou na casa das pessoas, ou no ambiente de trabalho, na maior parte das vezes no ambiente de trabalho, que é mais fácil de não atrapalhar as pessoas nas suas próprias residências, países de diferentes climas. E o que caracterizava esses ambientes? Eles eram naturalmente ventilados. O que significa ser naturalmente ventilado? Você quer ventilar, você abre a janela. O vento está incomodando, está frio, você fecha a janela. Tá? E foi estabelecida, já existem várias escalas de conforto térmico, escalas de sensação térmica. A que o Fanger usou foi esta. Eu confesso que eu não sei se foi ele que propôs. Tem escalas aqui é de 7 níveis, tem de 9, tem de 5, tem várias escalas. Mas sempre tem uma neutralidade térmica e a gradação para o frio e a gradação para o calor. Leve calor, muito calor, e o correspondente para o frio. Então, as pessoas, aqueles estudantes que ficavam naquelas câmaras climatizadas, respondiam qual era a sensação para determinada combinação dos 6 parâmetros lá que a gente viu. Então, ele estabeleceu, fez um estudo estatístico fantástico, e ele definiu um parâmetro que seria a porcentagem predita ou prevista de insatisfeitos, predicted percentage of dissatisfied. E com isso, esse parâmetro acabou ficando um parâmetro de quantificação do conforto, né? E aí ele percebeu essa porcentagem de insatisfeitos, porcentagem predita, foi estabelecida com essa premissa: considera-se um ambiente confortável termicamente quando satisfaz a pelo menos 80% dos seus ocupantes, podendo chegar a 90% dependendo das normas. Isso são premissas estabelecidas pelas normas, e as normas podem ser mais ou menos exigentes, né? Então, a norma internacional, a ISO, a ASHRAE, da Sociedade Americana de Refrigeração e Ar-Condicionado, as duas adotam os 90% e os 80%, dependendo do nível de exigência. Então, ele estabeleceu esse gráfico,
que eu tenho aqui no eixo horizontal, o PMV, Predicted Mean Vote, e a gente traduziu por voto médio estimado, ou voto médio predito, e aqui no eixo vertical, a porcentagem estimada de insatisfeitos. Então, é uma curva aparentemente simples, muito simples, mas teve muito trabalho para se chegar nessa curva. E o que a gente nota? Duas coisas que chamam muito a atenção nessa curva. Primeiro, aqui eu tenho o zero. O zero seria a neutralidade térmica. Agora, não tem 100%, aqui são os insatisfeitos, né? Então, não tem 0% de insatisfeitos para neutralidade térmica. O ambiente pode estar neutralidade térmica, significando que as trocas de calor para uma pessoa média trocaria com o ambiente, tá? Perfeito equilíbrio dessas trocas, mas a pessoa tem uns 5% aí que não se sente confortável. E a outra coisa que chama a atenção é a simetria dessa curva. Então, eu tenho para 30%, eu tenho aqui menos um e pouquinho, e para 30%, também para 30%, do lado positivo, eu tenho 1 e pouquinho por cento, né? Então, o número de pessoas, percentualmente, claro, que tendem a sentir mais calor é igual àquele número de pessoas que tendem a sentir mais frio. Então, o modelo adaptativo tem sido bastante aceito por vários motivos. Primeiro, porque ele parte da premissa de que as pessoas se adaptam ao ambiente. E as pessoas, muitas vezes, preferem se adaptar ao ambiente do que ficar num ambiente com ar-condicionado, que não foi ela que decidiu qual vai ser a temperatura, qual vai ser a velocidade do ar, para onde vai estar direcionado o ventinho do ar-condicionado, quanto vai ter de umidade e tal, né? Então, ele parte do princípio que ele trabalha com a tendência natural das pessoas de se adaptarem ao ambiente, reduzindo, assim, a energia necessária para aquecimento e resfriamento. Então, além de ser, assim, mais, eu vou usar até uma palavra, mas, humanamente melhor para as pessoas se sentem mais humanas num ambiente onde elas podem ter seu controle e se sentir mais à vontade, esse método contribui muito para o menor gasto de energia com condicionamento de ar, né? Porque os ambientes muito controlados, o dispêndio que a gente tem de energia, vocês vão ouvir falar bastante disso ainda hoje, a gente tem muito gasto com isso, né? Com o consumo de energia. Então, estou terminando, o modelo adaptativo. O controle das aberturas é exercido pelos ocupantes e ele permite que as pessoas possam se adaptar a vestimenta à condição de conforto dos ocupantes. Não vai todo mundo estar vestindo uma roupa de um clô num escritório com um ar-condicionado, mas cada um se veste da maneira como se sente melhor, mais à vontade e assim por diante, né? Então, o modelo adaptativo, vocês estão percebendo que eu sou mais fã, digamos assim, do modelo adaptativo, por esses motivos que eu estou falando. Agora, admiro muito o trabalho do Fanger e acho que ele avançou muito no conhecimento sobre as pessoas, o ambiente térmico, o conforto térmico, assim por diante. Foi um grande pesquisador. Então, abrir janelas. A regra básica é para a gente abrir janelas. Claro que a gente vai usar ar-condicionado,
principalmente em ambientes de trabalho, é muito mais difícil, porque você deixar que as pessoas controlem seus ambientes, quando você tem 30 pessoas, uma sala de aula, como é que você vai deixar que todas as pessoas, cada um vai ter sua preferência, seu gosto, né? Então, é meio complicado. Aí o ar-condicionado dá uma uniformizada. Outra questão de abrir as janelas, para você renovar o ar, receber o ar mais fresco e tudo, nós estamos passando uma pandemia do Covid-19 e já estão aparecendo vários estudos sobre a contaminação dos equipamentos de ar-condicionado por esse coronavírus. Então, vai ser mais um motivo, a gente vai estar tendo tantas modificações na vida nesses últimos meses, vai ser mais um motivo para a gente pensar mais em abrir janelas, certo? Então é isso, gente. Eu quero agradecer. Não sei se eu passei do tempo, acabei não controlando, eu fiquei nervosa porque as coisas não estavam dando certo. A Larissa Greco e a Letícia Tomé, que vão apresentar, tem uma apresentação prevista aqui para hoje, que fizeram as ilustrações tão agradáveis de se ver. E o professor Francisco Borges, que foi já é aposentado do Departamento de Arquitetura, que fez aquelas primeiras ilustrações que eu mostrei lá adiante. Muito obrigada a todos e perdoe-me pelos inconvenientes aí, inconvenientes, como dizem os americanos, do meu sistema. Meu computador realmente hoje resolveu não funcionar direito. Muito obrigada, gente. Professora Lucila. Perguntas? Obrigada, professora, pela sua apresentação. Nós vamos agora, até para a programação, nós vamos seguir agora com a apresentação do Felipe. Né? Quanto tempo que eu tenho? O tempo já, infelizmente, está esgotado, tá? Para a apresentação. Com isso, a gente não vai ter tempo para perguntas e respostas. Vocês têm meu e-mail, tem podem me mandar as perguntas, eu vou olhar no chat e vou ver, na medida do possível, responder. Então, muito obrigada a todos.